ou mudar o método de investigar. Se você aparece numa filmagem na cena do crime, da imagem, você tem que ser chamado. Você tem que ser chamado, né? Agora, senhor, a questão é que, neste momento, nós temos uma questão também, um racha na direita, né? Teve uma discussão da bancada do PL com o Tarcísio na semana passada, por conta da reforma tributária, teve um desentendimento com o Bolsonaro que já foi resolvido. Aliás, nós falamos disso ontem, aqui eles se entenderam no final de semana, trocaram elogios, o que foi muito saudável para a democracia, mas o PL ainda eu acho que ele está meio sem saber o que é. Porque tem dois PLs, tem o PL de identidade, tem o PL Raiz, que o PL Raiz é o PL Centrão. É o PL que está com quem está no poder, é o PL Parasita. Tem. E tem o PL pós-Bolsonaro, que é um PL mais ideológico com as causas da direita. Aí, depois disso tudo, né, para aplacar os ânimos, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, né, ele está tentando se explicar. Nós já tentamos falar com o Valdemar aqui, mas ele só fala com a imprensa oficial. Por exemplo, agora, neste momento, ele está falando com a imprensa oficial, né, está dando uma entrevista para a imprensa oficial e, ao mesmo tempo, ele soltou uma carta que eu quero ler para vocês. Esta carta de Valdemar. Então, a carta diz o seguinte: aos parlamentares do Partido Liberal, tenho um grande orgulho na qualidade e da combatividade dos nossos parlamentares. O PL não somente elegeu a maior bancada do Congresso Nacional, notem, por conta de Bolsonaro, óbvio, como também é dono da bancada mais aguerrida e mais qualificada. Por isso, nossos embates são sempre acalorados e de muita qualidade, mas às vezes podem dar margem para quem quer confundir nossos próprios eleitores. E, para que não fique dúvida, somos um partido de oposição e seguiremos unidos nas pautas conservadoras que a direita sempre defende. Ou seja, se entrar em pauta algum projeto que fere a nossa liberdade, que fere os valores da família, da fé cristã, do agro, da criança em favor das drogas e da nossa bancada inteira, estará unida e invariavelmente votará contra. Por outro lado, se entregarem pautas boas para a economia, de gestão governamental como arcabouços, reforma tributária e que refletem em questões regionais, cada um precisa votar no que for melhor para o povo que o elegeu. Ser bolsonarista e ser de direita é sempre escolher o melhor para o nosso povo. Se o atual governo apresentar uma pauta boa para o país, esse presidente que está aí não precisa gastar orçamento para ter o nosso voto, pois todos seremos a favor. O que é um pouco aspa, um parênteses aqui, porque foi no dia da emenda 5,4 bilhões, né, de liberação, o PL foi um dos dois partidos mais beneficiados, né? Mas vou continuar a carta aqui agora, tá? Não, todos seremos a favor. Da mesma forma que, se uma determinada região precisar de uma emenda parlamentar, de uma obra, de um programa social, é correto que esse parlamentar cuide do seu povo e melhore a qualidade de vida de quem o elegeu. Muitos parlamentares foram eleitos com apoio de prefeitos e vereadores e precisam levar benefícios para suas regiões e seu povo. E, se, para isso, precisarem votar com o governo em pautas específicas, que o façam. Olha que frase problemática. Gravem essa frase. É preciso também respeitar a liberdade de opinião dos nossos parlamentares nas redes sociais e em seus discursos. Usar os órgãos do Estado para intimidar nossos deputados e senadores é contra a democracia. É preciso que todos os poderes se respeitem e não ultrapassem os limites estabelecidos pela Constituição. O Tarcísio de Freitas é de direita e conservador e tem a obrigação de fazer o que é melhor
melhor para o Estado de São Paulo. É para isso que foi eleito. O presidente Bolsonaro sempre foi de direita e ainda assim passou por outros partidos. Da mesma forma, de muitos da nossa bancada. Aí sim, é natural que tenhamos divergências em algumas pautas específicas, isso é democracia, mas foi nas pautas conservadoras que todos nós nos unimos. Quero finalizar dizendo que vamos seguir buscando equilíbrio e compreendendo as divergências, pois a grande força do nosso partido está nas pautas que nos unem. Sempre estaremos unidos na defesa incondicional dos valores que nosso presidente Bolsonaro fez renascer em nossos corações. O orgulho da nossa pátria e da nossa família, das crianças, da fé cristã, do agro, da liberdade e dos valores gerais do conservadorismo. Meus senhores, Dani Alves, eu achei que conservador era aquele que luta, aquele que quer preservar a tradição. E se nós somos uma república federativa, conservar a federação é um valor conservador. Perfeito. Quando eu tiro a autonomia financeira de município e estado, porque eu tiro sim, 35% não tem como calcular. Não tem como calcular. Eu acabo com o valor da federação, ou seja, eu não sou mais conservador. E aí, vale a pena ouvir uma entrevista com Valdemar Costa Neto ou a carta fala por si só, si só, si só? Pavinato, quando você estava lendo ali na carta, eu estava olhando ali no telão também, ainda bem que só tem uma página, não é? Imagina se eles resolvessem escrever mais, porque ali tem muitos absurdos juntos e tentam justificar, não é, a questão fisiológica do partido e ainda exaltando, não é, o próprio Bolsonaro. Assim, é totalmente desconexo o que foi escrito ali. Não faz sentido. E, na verdade, em um dos linhas de frente aqui que vocês estavam, junto até com o Marcelo Suano, que ele falou uma coisa que eu achei bem interessante também, que ele disse o seguinte: o bolsonarismo não é mais o Bolsonaro em si. O bolsonarismo, ele hoje é uma ideia, é um conjunto de valores. Tá? Então, a partir desse conjunto de valores que eles colocam nesta carta, esses valores, eles não estão de acordo com o fisiologismo que ele ali coloca, não é? É claro, mas no governo Bolsonaro também ocorreram emendas, Ora, quem quiser participar, não é, desse tipo de jogo, vai participar. Não é? Agora, colocar as questões de valores que a direita defende, isso não está de acordo com o que é colocado ali, porque o que ele está defendendo é justamente, se precisar levar emendas para o nosso município, nós vamos vender nosso voto sim, e vender nesse sentido, né, para conseguir receber as emendas, e a partir disso nós vamos votar, independentemente das pautas que se coloquem ali, ainda que ele tenha colocado algumas exceções, mas me assusta, não é? Esse tamanho de abertura. O que isso indica? Ele liberou a bancada para buscar cargo no governo. Exato. O que isso indica, basicamente, não é que não existe uma estratégia real de oposição, não existe uma estratégia de projeto. Portanto, a partir disso, não é, a direita, que não está reduzida apenas ao PL, não é, diga-se de passagem, ela vai perdendo cada vez mais força ao longo do tempo. Agora, concordo com você também. Me preocupa essa questão da reforma, justamente por conta do pacto federativo. Sempre me assusta quando nós temos ações que visam centralizar ainda mais o poder. Agora, no Senado, parece que vão ter mais tempo para discutir, porque isso não pode ser a toque de caixa, não pode ter 30%, mas qual é o cálculo? Não é? São questões técnicas, são questões básicas que precisam ter uma resposta clara. Se nós não tivermos uma reforma clara que respeite o pacto federativo, aí nós não estamos fazendo uma reforma, nós estamos centralizando o poder, e nós não podemos fazer isso, ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo. Olha, tem um parágrafo que mais me chama a atenção, Daniel, é o seguinte: muitos parlamentares foram eleitos com apoio de prefeitos e vereadores. É isso aí. Bom, a Frente Nacional dos Prefeitos foi totalmente contra a reforma tributária. Então, já estão sendo contra os vereadores e prefeitos que ajudaram a eleger. 2, se para levar benefícios para essas regiões precisarem votar com o governo, que o façam. Ou seja,
Se eles precisarem votar coisas de família, de fé, de liberdade, de tudo aquilo que ele falou que é inegociável, se for o caso, pode. Ou seja, esse parágrafo anula todo o discurso do Valdemar. Para mim, Pavinato, essa carta do Valdemar é um grande somebody love. É igual a carta em defesa da democracia. Ele passa várias mensagens contraditórias. Ele passa a mensagem, ele passa o pano pro Centrão, justamente nesse trecho. Então ele justifica como algo razoável o deputado vender o voto dele para o governo para poder mandar emenda parlamentar para vereador, prefeito, que apoia ele, por aí vai. Então ele justifica isso, que eu acho que é inadmissível. Ele se mostra isentão com relação ao governo Lula, que se tiver pauta boa, vai... Sabe, essa história aí, essa história é a história de quem não tem lado. Isso aí abre uma brecha para ele... Posso fazer uma pergunta em cima da sua resposta? Para ele não se posicionar como oposição de fato. Daniel, só te fazer uma pergunta para você continuar a sua resposta, mas ele falou que é de direita, mas isso é uma clara comportamento de uma pessoa de centrão. É exatamente isso ou não, o que eu entendi pelo E como essa frase anula tudo, ele é uma pessoa de zeros à direita. Exatamente, então ele fala que ele é conservador nos costumes, ele fala do Tarcísio, que não tem nada a ver, porque não é do partido dele, né? O Tarcísio é do Republicanos, não do PL. Foi eleito por São Paulo? Foi eleito por São Paulo. Então, assim, ele menciona algo que desconexo, que não tem nada a ver com o resto do conteúdo, e ainda por cima, ele fala que quando ele discorda do Bolsonaro, isso é um valor democrático e tudo mais, e a gente sabe que na hierarquia do partido ele está acima do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele recebe um salário do partido, então, portanto, como ele é o dono do partido, ele é de uma forma direta, na verdade, alguém que exerce uma influência grande em cima do presidente Bolsonaro. Então, quando ele fala que discorda dessa democracia, ali dentro do partido não é democracia. Então, assim, tem vários pontos muito complexos nessa, assim, de juntar várias peças que não se encaixam. Uma fala, assim, muito contraditória em diversos pontos. Enfim, não era algo que eu, assim, não iria esperar de alguém como Valdemar Costa Neto. Eu não esperaria algo diferente. Exatamente. Então, eu também não, porque é surpresa, né? Agora são 14 horas e 33 minutos. Ô, Rodolfo, imagina nos Estados Unidos. Certo. Tá, United States of America. Vamos imaginar o Trump, tá? O eleitorado dele para Fox e só para CNN. A maioria, né? Está assistindo, mas vai. O Daniel falou aqui perfeitamente de novo sobre esse Valdemar Costa Neto, de fato, é o presidente, é o dono do Bolsonaro. E ele começa a jogar contra o patrimônio. Eu vou fazer uma analogia de um time de futebol, tá? Você falou aqui do Trump e na Fox e a CNN, onde não dá entrevista, mas se desse seria um absurdo, porque uma é de esquerda e outra de direita nos Estados Unidos. Não, ele pode, ele foi lá na CNN, o democrático vai em todas. Exatamente. Mas é assim, se ele fosse só lá e não fosse na Fox, por exemplo. É o que eu estou sentindo aqui com o Valdemar. Nós estamos passando por isso porque é difícil, né? Um Valdemar Costa Neto vir dar entrevista para a Jovem Pan ou estar disposto para a Jovem Pan para falar com quem de fato ele não é a maioria do PL. Ele não quer falar é exatamente onde eu quero chegar. Ele não é uma pessoa de direita, ele colocou no texto ali totalmente desconexo no texto dele, dizendo que é de direita, mas o que nós estamos vendo é uma pessoa de centrão. O que é uma pessoa de centro? Ele vai onde o vento vai bater. Então, se está batendo pro lado esquerdo, vai pro lado esquerdo. Se está do lado direito, vai pro lado direito. E ele tem uma estrela no time dele, que é o Jair Messias Bolsonaro. Ele começa o texto, Pavinato, citando que o PL teve a maior bancada dentro do parlamento. De fato, mas por que isso? Porque ele tinha uma estrela chamada Jair Messias Bolsonaro, que trouxe não só pessoas eleitores, mas como trouxe muita verba pro partido dele. Ele não pode esquecer disso. Agora, eu queria fazer a analogia do futebol, né? Em 1990, na década de 90, o Corinthians tinha Marcelinho Carioca e tinha Vanderlei Luxemburgo. A briga dos dois era um porque era o técnico do time e o outro porque
que era o estrela do time. O que aconteceu? Só o Corinthians perdeu. O Corinthians, nesse caso, é o Brasil. Numa queda de braço entre Valdemar Costa Neto, com seus eleitores, com o pessoal de direita, e trazendo essas picuinhas com o Jair Bolsonaro, quem perde é o Brasil. É a direita do Brasil que perde com isso. É óbvio, ele não acordou para isso ainda. E se ele quisesse se posicionar de uma forma muito mais transparente, ele falaria, poxa, a situação é a seguinte, a reforma tributária tem efeitos positivos, eu sou a favor dela, por conta de A, B, C, D. Seria muito mais honesto, entendeu? O que acontece também nessa casa do texto da reforma tributária é que muita gente nem lê o texto. Só não vamos aprovar porque foi a direita que foi a esquerda que levantou, o que é um absurdo. Aí, se você pegar o subpauta que está aqui e falar assim, a possibilidade de criar impostos foi incluído na reforma tributária momentos antes da votação, na madrugada de quinta para sexta. Você acha mesmo, você que está em casa, você acha mesmo que todo mundo pegou 300 laudas e conseguiu ler isso na madrugada para aprovar? Simplesmente não vamos aprovar, vamos aprovar, não vamos aprovar, vamos aprovar. É assim que funciona no país, é um absurdo isso. Muita gente nem sabe o que significa reforma tributária e foi lá e assinou e não assinou e tá assim, não sou contra a reforma tributária. Por quê? Qual é o benefício? Porque muita gente não sabe, mas eu vou dizer agora, o meu entendimento sobre reforma tributária é que esse governo que está agora, do PT, não vai se beneficiar a pronta entrega para isso. Nós vamos ver essa reforma tributária lá na frente. Não é agora que vai acontecer. Todo mundo está achando que vai encher os cofres, o bolso de dinheiro, que o governo vai recolher e que todo mundo vai ficar melhor. Não é isso, gente. Uma transição longa. A reforma tributária é uma transição longa. Que começa no ano de eleição para presidente. Mas ainda não vamos entrar na reforma tributária, não. Valdemar, eu não sou contra dar entrevista para nenhum lugar. Eu sou a favor de que se dê entrevista em todos os lugares. Mas aí eu pergunto, afirmar isso, que ele não quer dar entrevista aqui? Ele nunca veio. Eu já convidei. Olha aí, ó. Eu já convidei. Está convidado de novo. E convido de novo. Olha aí. E convido de novo. Mas não, ele vai lá e não vem aqui. Pavinato, é uma pena, né? E assim, ou seja, eles vão abraçar o povo na época da campanha, né? O povo de direita, tal, assim. Mas assim, aparecer na emissora em que esse povo que ele vai abraçar depois está assistindo em grande número, ele não vem, né? Quanto mais a audiência da Jovem Pan News conhecer o Valdemar, pior vai ser para o PL. Né? Bom, mas vamos lá, Pepe. Eu já cortei. O que eu acho é o seguinte, né? Estilisticamente, essa carta do Valdemar é muito ruim, né? E demonstra que o maior partido da direita está perdido, completamente perdido, sem projeto, sem estratégia. O fato de ele não vir aqui para a Jovem Pan News dar entrevista demonstra claramente isso, né? Ele não quer falar para o público dele, né? Que o público dele que assiste a Jovem Pan News, né? Então, uma carta completamente contraditória em si. Ela justifica realmente a emenda parlamentar para a votação casuística. Então, ou seja, o PL, por meio da carta do Valdemar de Costa Neto, ele acaba legitimando as emendas constitucionais dadas de forma casuística, porque ele é claro para falar o seguinte: tudo bem os deputados do PL votar em favor de um projeto específico por meio de recebimento de emendas parlamentares. Isso está errado. E olha que eu sou um defensor de emenda parlamentar, Pavinato. Eu acho que é um instrumento interessante, emenda parlamentar. Por que eu acho interessante? Porque é uma forma do Poder Legislativo participar do orçamento público e participar da política pública junto com o Poder Executivo. O Brasil tem mais de 5.500 municípios. Às vezes, quem sabe o que está acontecendo e a necessidade de um município distante e longínquo no Brasil, para comprar uma simples ambulância num pronto-socorro que não tem estrutura, não tem ambulância, é o deputado da base daquele local. Então é justo que ele consiga mandar orçamento para lá. O que precisa são regras claras, orçamento dado no prazo certo, adequado, de forma transparente. E equânime, não só na véspera de votação. De modo que o deputado não fique refém do Poder Executivo na distribuição da emenda parlamentar. Mas isso aí é ilusão, Pepe. Mas vamos criar regras claras, Daniel. Isso não existe. Dá para criar, claro que existe. Boa parte dessa estrutura é ilusória. Se o racional é político, não existe interesse em ter transparência, não existe interesse em ter tecnicidade. Claro que eu sou a favor da extinção de emendas parlamentares. Você quer ver o Legislativo participando do governo? Vamos mudar nosso sistema de governo para o semipresidencialismo. Aí sim a gente coloca o Legislativo para dentro de gastos. O que seria o semipresidencialismo? Mas o que seria
seria o semipresidencialismo? Seria você, tem vários modelos diferentes no mundo, mas seria você segregar as funções de um governante, de um presidente, em funções de governo e funções de Estado. O que é função de Estado, defesa, relações internacionais e por aí vai, fica para o presidente. O que é do dia a dia do governo, educação, saúde e tudo mais, fica dentro do parlamento. A gente vive sempre presidencialismo já, o Daniel. A gente vive sempre... Quem manda no Brasil é o Centrão. Não é o primeiro. Quem manda no Brasil é o legislativo, não é o executivo. Desculpa. A gente vive de uma forma velada, mas agora, o que eu acho... Está se caminhando nessa direção, mas hoje o presidente da República é monopolista na ação de governar. E é esse... Mas você conta a emenda parlamentar, que é um instrumento que o legislativo tem de participar da política pública. Mas eu acho que se ele quisesse ajudar o município... Mas eu acho que se ele quisesse ajudar o município... Ele tinha que ser vereador. Exatamente. Ser prefeito. Exatamente. Vai ser prefeito e vereador. Ele vai lá, ele usa esse dinheiro para converter um monte de prefeito e vereador... Se esta maravilha dessa reforma tributária... Tem município que não tem dinheiro. Mas é aí que eu te falo. Se esta maravilha... Peraí. Tem município que só vê o poder público quando o Eu vou usar o seu argumento agora. Se esta maravilha dessa reforma tributária já tem sistemas automáticos que não vai faltar dinheiro para ninguém, vai ser vereador, vai ser prefeito. Mas são instâncias diferentes. Vereador, é difícil vereador. É difícil. O cidadão mora no município. O cidadão mora Exato, no município. exato. E agora a gente vai mandar o ISS para Brasília, com o cidadão morando no município. Então, Felipe... vai acontecer o quê? Esse é um aspecto realmente negativo da reforma tributária. Dentre outros também efeitos... Nós vamos entrar, não vamos entrar já nesse aspecto. Agora uma questão aqui também. Você fala, por exemplo, da questão federativa. Eu volto a repetir, bater na tecla. É essa reforma tributária e em nada muda o Pacto Federativo no Brasil. Tanto é que a Confederação Nacional dos Municípios, que é a maior congregação de município do mundo, né, foi a favor da reforma tributária. Emenda, né? Muda nada, que muda. Emenda. Felipe, é que você parte do princípio, não é, que como se toda essa teoria funcionasse dessa forma. E nós sabemos que o sistema, ele não funciona dessa forma. Mas cria regras claras. Isso já deveria ter sido feito há muito tempo e não fez até agora. Por quê? Porque não existe interesse. E você acha que vai ter regra clara? Vamos criar um interesse. Você vai falar pro lobo criar técnicas de proteção das ovelhas? Não vai ter como. Sabe o que incomoda o brasileiro também? E outra, cacique de partido, então, não tem lado. O cacique de partido, o que ele quer? O cacique de partido é o único cacique que vê dinheiro público no país. Vamos desistir. Porque o cacique é a mamãe, minha filha. Vamos desistir do Brasil. Não vamos desistir. Ninguém tem interesse em mudar nada, então vamos desistir. Eu tenho interesse em mudar, mas de forma diferente. Vamos criar regras claras, vamos fazer funcionar o sistema. Meu querido, não é porque o estuprador abriu a porta do carro, deu beijinho no cangote e disse que ama, o estupro vai deixar de ser estupro. Não, mas aqui teve uma coisa com a outra, Pavinal. Vamos criar regras claras. Pare e pensa. O PP acredita no... Ele falou de emendas parlamentares, né? Da emenda parlamentar. Eu acredito. Toda hora tem uma emenda parlamentar. Já percebeu isso? Pra você decidir uma coisa, tem emenda. É na casa do bilhão, meu povo. É na casa do bilhão. Você vai falar da reforma? Eu acredito em projeto claro. Então nós vamos entrar nesse tema. No Brasil, em que teve sistema político forte, foi 56 e que tinha um projeto claro de Brasil, né? Gostando daquele projeto, a estrutura política institucional do Brasil se uniu para discutir esse projeto específico. Se você criar projetos bons e projetos claros, você faz a população toda discutir essa questão. Nós vamos entrar nesse ponto. Cria regras para isso.